seção São Paulo, por sua Comissão de Direito à Adoção, tem a honra de recebê-los para o webinar Adoção Frustrada, a devolução da criança ao serviço de acolhimento em tempos de pandemia e as ações necessárias, que conta com o apoio das Comissões da Ação Social e Cidadania e de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem essa mesa virtual, os participantes e todos aqueles que contribuíram com a campanha do Mês das Crianças. Para conduzir a abertura oficial deste evento, anunciaremos o Dr. Pedro Carvalhais Chito, presidente da Comissão de Direito da Ação da OAB São Paulo. Doutor, a palavra é sua. Obrigado. Bom, boa tarde a todos, né? Estamos aqui hoje para assistir ao webinar Adoção Frustrada, a devolução da criança ao serviço de acolhimento em tempos de pandemia e as ações necessárias. Eu estou representando a doutora Mônica Molina, que é presidente da nossa Comissão de Direito à Adoção aqui de São Paulo, e não pôde estar presente. Não obstante, vale apontar que o evento só pôde ocorrer com a sua coordenação e providências necessárias. Hoje, nós vamos contar com a presença de 3 psicólogos, 2 deles palestrantes, Vadson do Carmo Alonso e Shirley Caroline Cardoso, e um deles, presidente da mesa, Ricardo de Albuquerque. Para mim, é uma honra estar aqui hoje, e devo confessar que esse evento me parece de suma importância, não só pelo tema em si, que nos traz uma realidade muito dura, muito difícil, mas que é real e deve ser conhecida, debatida e enfrentada. Como também pelo fato do tema ser debatido por 3 psicólogos, que tanto conhecem esse universo da adoção, onde desempenha um papel essencial e valiosíssimo. A verdade é que em nossa vida, nesse universo da adoção e busca de família substituta para uma criança e adolescente, algumas vezes nos deparamos com devoluções. Nessas situações, sempre nos perguntamos o que houve, o porquê do processo não ter andado bem. As razões podem ser as mais variadas, umas imagináveis, outras não. Às vezes, o pretendente à adoção não estava preparado para receber essa criança. Às vezes, a criança adolescente, por razões diversas, pode resistir à adoção. Outras vezes, fatores imponderáveis podem alterar o rumo das coisas. A pandemia pode, sim, apresentar-se como um fator impactante em alguma devolução de criança. E, sem dúvida, o papel do psicólogo aqui é de extrema importância, como é em todo o processo de guarda e adoção. Desde já, apresento o Ricardo, que é membro consultor da nossa Comissão de Adoção da OAB São Paulo, com quem tenho a honra de conviver, trocar e aprender. Ele foi convidado aqui como presidente da mesa, vamos contar com todo o apoio dele. Ele é graduado em psicologia, com especialização em desenvolvimento infantil adolescente, pós-graduado em atendimento sistêmico a famílias e redes, com certificação pela Universidade de Tromsø, Noruega, e Universidade de Lanús, Argentina. Atualmente, ele é consultor e supervisor técnico institucional na Associação Beneficente ABCD Nossa Casa. Ricardo, a palavra é sua. Seu microfone está desligado, Ricardo. Um dia eu aprendo. Bom, boa noite a todos. É um prazer também estar com vocês 3 aqui.
me acompanhando e eu os acompanhando nas nossas falas, na diversidade de saberes que cada um aqui tem. Os meus colegas psicólogos trabalham com acolhimento, trabalham com esse universo e tem casos bastante impactantes, lamentavelmente, sobre o nosso assunto de hoje. Então, eu agradeço aí a participação e o interesse e o entusiasmo da Shirley, do Vadson e a aceitação do Dr. Pedro de estar com a gente, ok? Então, Pedro, devolvo para você. Eu vou convidar para falar a psicóloga Shirley Carolina Bolonha Hansen Cardoso, e vou primeiro apresentá-la. Ela é especialista em psicoterapia breve psicanalítica aplicada na clínica e na instituição Sede Sapiente, São Paulo. Atua há mais de 10 anos em serviço de acolhimento de crianças e adolescentes, SAICA. Psicóloga na Bethel Casas Lares, Sorocaba, São Paulo. Idealizadora do projeto Práticas em Acolhimento desde 2021. Divulga conteúdo sobre adoção e psicologia no Instagram e no YouTube. Tem os endereços dela junto com o convite da webinar. Por favor, Shirley, a palavra é sua. Bom, uma boa tarde, começo de boa noite. Queria agradecer à Comissão Direito à Adoção da UB, inicialmente, pela oportunidade de trazer um pouquinho aqui as contribuições, né, que a gente vai desenvolvendo aí ao longo do nosso trabalho, da nossa prática. Então, é uma alegria muito grande estar aqui com todos vocês, dividindo a mesa, né, com o Dr. Pedro, com o Ricardo, com o Vadson. Então, vai ser muito bom a gente poder trocar um pouquinho de um assunto aí que traz tantas questões, tantas angústias, né, em todos nós que acompanhamos casos de adoção e processos aí de forma geral nesse campo, né? Então, assim, gostaria de começar trazendo um pouco da questão da adoção, voltada a essa situação que, infelizmente, ocorre com muita frequência, que é a questão da devolução, né? Então, a gente, quando pensa numa adoção, e quando eu iniciei meu trabalho em serviço de acolhimento, esse nome me impactava muito, né? A questão de uma devolução. Puxa, uma criança devolvida. E isso traz muitas implicações, né, que vão muito além dos julgamentos que surgem nesses processos. Então, eu queria até trazer um artigo, né, o artigo, iniciando o artigo 92 do ECA, que vai falar, né, que se esgotados os recursos de manutenção na própria família de origem, a criança deve ser integrada em uma família substituta. E por que eu trouxe esse artigo, né? Porque eu acho que ele tem tudo a ver com todas as ações subsequentes. Quando a gente pensa num processo de família de origem, família extensa, e a gente tem um esgotamento mesmo desses recursos, e isso é trabalhado de uma forma adequada, de uma forma em que a criança realmente sinta que esgotou os seus recursos, porque assim ela pode se tornar mais aberta para uma adoção. Então, quando a gente não esgota também com a criança essas perspectivas, talvez a criança entenda que a família de origem ainda é uma referência, que vai continuar sendo, mas uma referência de retorno. Então, eu acho que é muito importante a gente pensar, né, nessa questão do esgotamento, não só ali juridicamente falando, com a família, né, estabelecendo as definições, mas com a criança também, que ela participe desse processo. E isso viabiliza que a criança possa criança ou adolescente, se colocar à disposição para uma nova experiência. Então, eu trago muito também eu gosto muito da Maria Luísa Girardi,
que é uma psicanalista, ela traz muito a questão da vivência subjetiva envolvida nos processos de adoção e nos adotantes. Então, a questão subjetiva está sempre muito presente, né, em tudo, em todas as relações, mas esse resgate, o psicólogo, os profissionais que atendem, precisa resgatar essa subjetividade, os porquês de cada um, para que haja uma escuta cuidadosa, né, das motivações da adoção, tanto aí da criança, do adolescente, da família adotante, que permita, que favoreça o surgimento de aspectos aí dentro dessa subjetividade, em especial dos pais, e também eu considero, aí já incluo as crianças e adolescentes, que colocam riscos para uma adoção. Então, quando a gente consegue escutar essas subjetividades com mais ênfase, com mais cuidado, não que a gente vá prevenir, evitar, na verdade, uma devolução, mas a gente consegue ouvir essas motivações e pensar nelas de uma forma mais abrangente. Então, pensando aí na pandemia, acho que foi muito pertinente o que o Dr. Pedro colocou, né? Um fator dentre tantos outros fatores, né? Porque, de fato, eu enxergo assim, né? Que a pandemia fica configurado como um dos fatores que pode gerar esse processo de devolução de uma criança, de um adolescente. E, então, assim, no serviço de acolhimento, nesse período de pandemia, eu não acompanhei nenhum caso específico de devolução que possa ser dito assim, é por conta da pandemia. Mas eu entendo que o fator pandemia, né, que trouxe aí isolamento social, que trouxe dificuldade de um contato mais próximo, as dificuldades de acessar a comunidade, de ter saídas para o mundo, né, não só concentradas ali dentro, a dificuldade de talvez pensar em conflitos que antes já existiam no âmbito familiar, são coisas que vamos somando aí a essa questão das dificuldades da adoção, né? E que óbvio que a pandemia trouxe maciçamente. Então, eu entendo assim, nós tivemos, né, no serviço de acolhimento, eu vou até citar aqui 3 casos, brevemente. Os 2 primeiros casos foi uma quase devolução, né, e o terceiro caso foi uma devolução. O primeiro caso que eu queria trazer é uma pré-adolescente que foi feito todo um processo de pensar aí nessa adolescente, porque não tínhamos, né, nós sabemos que uma determinada idade, ela tinha 12 para 13 anos, a gente já encontra dificuldades aí para uma colocação, né? Então, conseguimos, através de um contato comunitário, uma pessoa que se colocou à disposição, passou por toda a habilitação e conseguiu, então, a autorização para aproximação. Porém, essa aproximação não pôde acontecer, porque ela, na aproximação física, né? Porque estávamos bem no início da pandemia, né? Então, essa aproximação teve que acontecer por meio de carta. Então, nós fizemos por escrito, então, trabalhávamos com a criança, né? Então, tinha cartas, tinha as videochamadas, tinha esses contatos que eram virtuais, e isso dificultou muito esse processo, porque, embora a gente fez ali com muita sensibilidade, faltou, né, esse fator encontro, contato, né? E aí, então, depois ocorreu a adoção e os contatos presenciais aconteceu 1 ou 2, e depois, então, a criança, a adolescente foi para a casa da família. E aí, quando eu falo que existem outros fatores, né, porque, de fato, essa quase devolução aconteceu não por conta em si da pandemia, né, ela aconteceu sumariamente por conta de conflitos, né, de uma incompatibilidade ali, às vezes, da forma de compreender um mundo do outro, né? Então,
questões que passam por gerações, né? Uma adolescente que já teve uma vivência, uma história, acho que esse é um dos fatores que a gente pensa, né, numa devolução, quando a gente imagina, né, um processo aí de história de vida, onde eu tenho ligações com uma família de origem, por mais que tenha sido trabalhada, é difícil essa criança, esse adolescente se desvencilhar. Acho que isso não acontece, né? Se desvencilhar das suas histórias anteriores, ela vai conseguir lidar com tudo isso, ela vai conseguir, talvez, elaborar melhor essas questões, mas não eliminar. Então, a família adotante teve que ter muita paciência, respeitar muito tempo, e, inclusive, teve que enfrentar um processo de dizer, de ouvir da adolescente, eu não gosto de vocês. Eu não gosto de vocês, não quero mais estar nesse lugar, eu quero voltar para o serviço de acolhimento. E aí, então, realmente, o casal ficou muito, eles enfrentaram várias coisas, mas naquele momento eles se desorganizaram internamente. Mas aí a gente tinha, né, e eu acho que esse é um elemento importante em alguns casos, essa adolescente tinha uma madrinha afetiva, né, lá no serviço de acolhimento. E essa madrinha foi muito importante, porque ela conseguia apontar coisas para essa adolescente que ela não conseguia ver, né? Que ela estava repetindo uma história familiar de abandono das suas histórias, das suas perspectivas, por conta de algum fator ali da adolescência, né? Quando a gente fala os namoros, né? As saídas, que também não podia acontecer na pandemia, enfim, conflitos familiares ali que tiveram que ser alinhados, e ela conseguiu, então, sentir-se de fato acolhida, entender, né, que processo que ela estava vivendo, enfim. Então, acho que é um caso aí para pensar o quanto que, para além da pandemia, né, quase aconteceu uma devolução, né, eu recebi a ligação do casal dizendo, olha, Shirley, vou ter que levar ela embora, porque ela não quer mais. Né? E a gente olhar para além da fala daquela criança, daquele adolescente, envolve também estar internamente disponível para as frustrações que a vida traz. Eu acho que isso é um dos fatores também, pandemia ou não pandemia, né? Eu acho que são questões aí que a gente vai, que a própria Maria Luísa Girardi traz, né? Ouvir essas subjetividades. Isso é importante. Um segundo caso que eu trouxe, também uma quase devolução, uma criança pequena, de 6 anos, que também já tinha passado por 2 devoluções. Nós estamos falando de 2 processos anteriores de devolução, que não estávamos na pandemia. Essa adoção aconteceu sim na pandemia, que também fica ali um pano de fundo, né? Sim, foi difícil o processo de aproximação, porque é mais restrito o contato no serviço de acolhimento por conta do vírus. Então, não foi como acontecia das outras vezes, né? Quando a gente acompanhava ali normalmente casos onde, de fato, havia visitas, pernoites, saídas, acessos maiores, a gente teve que restringir mais, isso dificulta a formação e a construção dos vínculos iniciais. E também eu trago o elemento conseguir, né, realmente compreender essa subjetividade da criança ou do adolescente, porque nesse caso essa criança já tinha feito muitos testes com outras famílias, né, ali no serviço de acolhimento, e quando essa criança ela conseguiu ir, por exemplo, no fórum, né, e sair de lá e não ser devolvida, para ela foi um alívio, né? Então, eu acho que também tem um fator até quanto, né, eu consigo trazer as minhas inquietações e o quanto isso também é acolhido pela rede, pelos pais, né, adotantes, e que não é um processo fácil, né? Tem que haver aí uma disponibilidade muito grande para que isso realmente aconteça. Então, por isso que acho que essa escuta, né, que a Maria Luísa Girardi traz, é muito importante, porque às vezes nas entrelinhas a gente escuta algumas coisas e isso pode nos auxiliar a dar indícios, sinais
alertas, né, que nos auxiliam a trabalhar todas essas questões para a gente pensar aí em cuidarmos, né, de um processo de devolução posterior que pode acontecer. E um terceiro caso, que daí não é uma devolução, né, na verdade, uma criança que passou por adoção, que já também 2 adoções anteriores, né, que sem sucesso, e só que daí a criança não quis mais, né? Então eu gosto de trazer esse caso porque assim a criança não deu conta, né, de receber aquilo que estava recebendo, de daquela afetividade, do que estava sendo fornecido para ela, né? Enfim, são questões que a criança, por mais que houvesse qualquer preparação, e eu acho que isso também é importante, a gente faz a preparação, mas não necessariamente a pessoa estará preparada para um processo desse, né? Porque eu acho que é um processo de vir a ser, né? De estar se preparando o tempo todo. Então, eu entendo que a questão da devolução, ela passa por vários fatores, né? Eu até coloquei aqui, assim, a questão da subjetividade, as histórias de origem, as motivações para adoção, né? Tanto do casal adotante quanto da criança, né? A abertura para isso, os conflitos que vão surgir e como ela tem disponibilidade para lidar com conflitos, para receber afetividade, né? E que, na verdade, todos os processos precisam ter acompanhamento, né? Antes de uma adoção, durante esse processo e depois, né? Nós sabemos que muitas vezes nós temos aí muitas falhas ainda nesses processos de preparação pré, né? O antes, o durante e o depois. E aí dificulta muito também essas escutas, essas subjetividades. Quem dirá, né, numa fase de pandemia, onde tudo ficou mais intenso, mais difícil. E talvez acompanhei outros casos, né? Se eu fosse trazer aqui vários outros casos de adoção, e um deles eu me lembro que era uma profissional que trabalhava, inclusive, no serviço de acolhimento, profissional empenhadíssima, um profissional incrível que já trabalhava com isso, e ela passou por um processo de adoção e ela foi muito julgada quando aconteceu a devolução, né, da criança. E aí a própria Maria Girardi traz também, né, a questão de que a devolução pode ser uma alternativa, né, mas ela pode também ajudar os casais a entenderem que não é a única saída, né, às vezes pode ter outras saídas. Então, eu entendo que é algo tão complexo, né, assim, se eu fosse aqui, poderia me delongar por mais tempo para trazer mais questões aí sobre isso, porque é mesmo cirúrgico, né? Uma coisa muito detalhista ali, acho que são questões que numa fala, numa colocação, você capta e fala como profissional, como psicólogo, você fala, puxa, isso está desconfortável ali no processo. E cuidar disso, trabalhar isso que surge, né? Para que, então, haja diálogo, haja perspectivas, e às vezes a perspectiva é a devolução, né? Porque não que a gente concorde com isso, né? Mas às vezes não é possível, né? Não é possível por alguma questão ali. O que eu acho que não pode faltar é o trabalho, né? Com os envolvidos, de que a devolução nem sempre é a única perspectiva. Às vezes pode ser que tenham outras. Então, acho que é algo muito de cada caso, né? Acho que a gente tem que tirar um pouquinho do julgamento e até mesmo dessa palavra, né? Não sei, assim, eu penso muito quando eu devolvo algo, é porque aquilo não me pertence, né? E aí eu fico pensando que essa questão da devolução envolve um processo de não pertencimento, né? De não envolvimento nas questões do outro, ou até mesmo envolvimento, mas não possibilidade de avançar, né? Então, de uma forma geral, eu queria trazer assim para vocês um pouco aí dessas histórias que não necessariamente estão ligadas à pandemia, mas tem como pano de fundo algumas questões sim da pandemia que dificultaram e trouxeram
impasses também para essas aproximações, para esses processos todos, inclusive até para as avaliações dos técnicos do judiciário, para os profissionais que avaliam, que acompanham, né? Pela tela, né, a gente consegue fazer muita coisa, mas é diferente quando a gente está próximo, a gente consegue observar uma série de outras coisas. Então, um pouquinho disso para contribuir aí com as discussões. Shirley, você tem mais 4 minutos. Você quer utilizá-lo ou pode passar para o Watson? Você tem mais alguma coisa? Você tem uns casos bem complicados aí, né? A gente até conversou. Se você quiser citar mais um ou outro, fique à vontade, que você já tem 4 minutinhos aí para ilustrar um pouquinho esse nosso trabalho. Olha, Ricardo, assim, realmente, né? Eu gosto muito de trazer os casos, porque eles elucidam, né? Essa questão da teoria ou da nossa fala, né? De algum tema. Mas, assim, são vários casos, né? Assim, são 10 anos aí de atuação e eu vou dizer, assim, que não é uma coisa incomum, né? Infelizmente, são muitos casos mesmo. Já acompanhamos um caso com 3 devoluções, né? E um dos casos que nós recentemente acompanhamos também aconteceu durante a pandemia, né? Mas aí também por uma questão do casal, né, realmente, e da criança. Então, existe algo dos dois lados que a gente percebe que nem sempre tem de um lado ou do outro. Às vezes é dos dois lados, né? A família não consegue se adaptar ali às demandas da criança e a criança também não consegue abraçar, né? Um caso que tem a ver com isso que eu falei no início, a questão da família de origem, né? Uma criança muito ligada à família de origem, ela não consegue, né? Um processo de idealização da família de origem e nós já tínhamos, né? A sensação de que essa criança ela teria dificuldades numa abertura, mas ela estava dizendo que queria. Então, a gente tinha que ouvir a criança e, ao mesmo tempo, tomar os cuidados, né? Porque, de repente, tem N possibilidades, né? Se aquela família poderia funcionar, mas uma outra não poderia, enfim, é muito relativo, porque são encontros, né? Humanos, encontros que, como qualquer encontro nosso, vai ter especificidades, às vezes vai acontecer, às vezes não. Então, acho que esse papel do psicólogo também, de ajudar em que esses encontros aconteçam da melhor forma, às vezes é possível também, e às vezes não. Bom, Shirley, obrigado pela contribuição. Você citou várias vezes a Maria Luísa Girardi. Tem uma coisa que ela fala que é impactante, de quando os pais adotantes têm aí o temor dos pais biológicos, quem foram, aí passa também pela cabeça, segundo a Maria Luísa, passa pela cabeça deles se eles não assumiram, não quiseram, me parece que tem um lance de coisificar a criança, assim, né? Então, se está coisificada, a criança é uma coisa, eu posso devolver sim. Isso, para mim, é impactante quando ela fala, e é ruim de se ouvir, mas, grosseiramente, passa um pouco por aí. E ela é psicanalista, viu, o Pedro? A Maria Luísa Girardi, ela é psicanalista, e ela fala isso, né? Então, eu acho que há de se ter muito cuidado o tempo todo nas expectativas dos dois lados, né? A criança quer uma família idealizada também, muito diferente daquela que ela tem, uma família de margarina, e os pais querem crianças sem nenhum problema. Filho é problema, sempre, né? Venha de onde vier, da barriga da cegonha, do judiciário, do abrigo, não importa, né? Filho é filho, né? Então, tem que se aguentar. Eu não lembro, eu acho que eu nunca fui devolvido para a barriga da minha mãe, nem para a cegonha. Portanto, e eu posso lhe assegurar que eu fui uma criança bem levada, bem danada, e um adolescente pior ainda, né? E ninguém me devolveu, né? Então, acho que essa regra é básica
e a gente tem que estudar uma forma de precaver isso, tanto do lado da criança como do lado dos pais, desde o começo, ver realmente qual é a idealização dos dois lados, para ver qual é a chance de isso não se dar bem, né? E aí trabalhamos isso, cada um. Aqui em São Paulo, Chile, nós temos uma das varas que nós trabalhamos, ele deve acontecer isso também na vara, eles trabalham com muitas palestras, com cursos dos pais adotantes, né? Para que eles possam observar com uma lupa de quem são aquelas pessoas que estão ali prestes a adotar alguém, né? Já aprovadas, já habilitadas, não é? Então, nessas reuniões acontecem coisas que se vê, fala aí, tem um lado equivocado aí do senhor, da senhora, tal. É um trabalho a mais, necessaríssimo, né? Necessário no superlativo mesmo. Então, eu acho que os cuidados que a gente tem que ter desde o início, e também nós do abrigo, eu também trabalho numa associação há 21 anos, a BCD Nossa Casa, e quando alguém está para entrar num processo de adoção, uma criança, a gente começa a trabalhar intensamente a cabecinha dessas crianças, para ver que nem sempre tudo são flores. Papai e mamãe briga, papai e mamãe põe de castigo, papai e mamãe tira o celular, e assim vai, né? Então, eu acho que o cuidado é a palavra para quem trabalha, quem faz o trabalho que fazemos. Acho que o Vadis também vai realmente concordar com isso. Então, é isso. Obrigado, Chile, obrigado mesmo, foi rico a sua explanação. Pedro, com você. Bom, obrigado, Shirley, obrigado, Ricardo. Antes de eu apresentar e passar a palavra para o Vadson, eu fiquei achando importante falar umas coisinhas. A gente está falando muito de abandono, né? E eu acho que é importante a gente esclarecer o trâmite do processo de adoção, né? Na verdade, os pretendentes à adoção, né, eles são avaliados pela equipe técnica, né? Eles passam por um processo tanto na esfera psicológica como social, né? E com base nessa avaliação que eles são colocados como habilitados para pais adotantes, né? Esse é o caminho padrão. Tem uns caminhos paralelos também que acontecem em algumas situações. A criança do seu lado, né? A gente pensa nos abrigos, vocês têm essa experiência. A gente tem crianças que a gente chama de prontas para adoção e outras que ainda têm processos de destituição de pátrio poder em curso. Hoje em dia, os processos demoram enormemente. E a ideia, com base na Constituição Federal, é que toda criança tem direito a uma família. Muitas vezes, na prática, né, aquela criança é colocada no seio de uma família, ainda como guarda, né? E enquanto se desenrola o processo de destituição, tá? E é interessante apontar que, às vezes, a gente percebe, na prática, que muitas vezes só não ocorreu ainda a destituição de uma de determinados pais, para aquela criança não ficar sem pais na certidão de nascimento, né? Enquanto não se acha uma família substituta. Mas, enfim, o papel do psicólogo, no meu ponto de vista, é primordial e essencial em todo o processo de adoção. Eu até queria chamar a atenção, nos últimos anos, até com parceria com o Poder Judiciário, a gente conta com um trabalho maravilhoso dos grupos de apoio à adoção, que eles, na verdade, dão cursos e orientam os pretendentes à adoção,
e a ideia é exatamente a busca do filho real e não do filho idealizado. Mas eu estou aqui desviando, eu fico com vontade de falar um monte de coisa, mas, na verdade, eu interrompi aqui o processo para dizer que muitas vezes, essa devolução, a maior parte das vezes, ela se dá antes da conclusão do processo de adoção. Porque, num primeiro momento, o juiz dá a guarda daquela criança para uma determinada família, para os pais que foram habilitados no processo. Ela dá a guarda e com um período de convivência, tá? Antes de se concretizar a adoção. Esse período de convivência é variável e, nesse período, a psicóloga responsável ou o psicólogo responsável e o assistente social vão verificar como está essa relação entre os pretendentes a pais adotivos e a criança, como a coisa está fluindo. Eu sempre nesse processo, né, eu fico achando que é muito interessante, porque ocorrem algumas devoluções nesse processo. E como eu disse no início da nossa fala, da minha fala, eu sempre fico pensando aonde que esteve o erro. E eu confesso que, sim, eu acho que sempre há um erro grande aí na preparação e aceitação desses pais. Por um aspecto moral meu, né, que vai além das minhas forças de tentar não julgar ninguém, eu confesso que eu sou muito rígido com os adotantes que admitem devolução, que não seja porque exatamente que não seja a única hipótese daquela criança não aceitar aquilo por não conseguir se desvincular da família biológica. Porque, na verdade, os pais biológicos, por N razões, às vezes até porque eles simplesmente não queriam um filho, eles colocam essa criança à adoção. Agora, na minha cabeça, você pensar numa pessoa que entra num processo de adoção vacinada, maior, capaz, e depois desiste, o impacto que isso causa na vida de alguém, para mim é quase sempre inadmissível, né? Porque foi uma opção, foi uma escolha, né? E se passou por todo um processo, com toda a expectativa em cima disso. E, às vezes, a gente fica pensando no mundo de hoje também, como as pessoas têm dificuldade com o comprometimento e com uma visão mais a médio e longo prazo. Agora, a Shirley trouxe uma coisa que eu acho muito importante, que foi a seguinte coisa: olhar além da fala. Daí a importância do papel do psicólogo, né? Porque o que faz uma criança, muitas vezes, não querer, não ter coragem de uma família? Muitas coisas podem estar atrás disso, né? Desde a criança achar que ela não merece, de repente, ela se sentir um lixo por causa da história dela, ou tantas outras razões, né? Então, a gente fica imaginando tudo que tem que ser trabalhado aí. Mas, enfim, gente, peço até desculpas, eu me estendi. A gente vai continuar aqui com o psicólogo Vadson, e eu vou apresentá-lo. Vadson do Carmo Alonso, ele é graduado em Psicologia pela USP, Ribeirão Preto, pós-graduado em Terapia Familiar Sistêmica e atualmente cursando Psicoterapia de Orientação Psicanalítica na Universidade Mackenzie. Psicólogo do Judiciário desde 2014, com atuação nas varas de Infância e Juventude, Família e Criminais. Ele é coordenador do Grupo de Estudos de Varas da Família do TJSP da capital,
publicou livros sobre psicologia para concursos públicos e escolheu a causa da adoção e dos direitos humanos para militar e divulga conteúdo sobre adoção e psicologia jurídica no Instagram. Por favor, Vadson, a palavra é sua. Obrigado, doutor, obrigado aos participantes aqui, meus colegas de profissão, né, o Ricardo e a Shirley. Quero agradecer também a Bruna, doutora Bruna Domine, né, Domine, não sei como fala o sobrenome dela, Domine, ela que fez o convite, doutora Mônica também, muito obrigado, né, pelo reconhecimento e pelo convite para participar aqui desse evento da OAB, é uma honra imensa. E agradeço também, né, ao Tribunal de Justiça e a minha magistrada, né, por me permitir trabalhar todos os dias com essas temáticas tão interessantes, escandalosas, pesadas e também fascinantes, né? E para mim é realmente uma honra estar nesse lugar, nesse trabalho. Bom, eu também já peço desculpa a vocês pelo meu não formalismo. No geral, eu não sou formal, e aqui é um evento da ordem, então eu estou com muito medo de me apresentar, porque os doutores sempre são tão formais, né? Mas eu não consigo. Mesmo porque, né, gente, as nossas temáticas, elas são geralmente tão pesadas, né? Que não dá para ser tão formal assim, senão o negócio vai para um lugar, né, para um peso, fica difícil da gente recuperar a respiração. Então, esse meu jeito de ser, de falar, assim, é também uma forma, né, de passar as mensagens. Bom, muito interessante isso, né, que o doutor acabou de falar, que eu acho que é um questionamento de todos nós adultos, né? Onde erramos? Algum lugar a gente errou, né? Algum lugar, o que a gente fez de errado? Onde a gente podia ter melhorado? É um mal-estar, né? E é sobre mal-estar a temática da mesa de hoje, né? É um mal-estar que, sem dúvida, está atravessando a nossa civilização, né? Que é pandemia, é abandono, é o que fazer agora, né? Para onde estamos indo e o que podemos fazer para minimizar, né, os sofrimentos. Bom, eu sou psicólogo e, como todo psicólogo, nós gostamos de casos. Lembrei de uma coisa. Gente, eu tenho TDAH, eu vou lembrando das coisas no meio da fala e vou falando. Lembrei de uma coisa, meus colegas assistentes sociais ficaram bravos com a ordem, viu, doutor? Eles falaram, pô, faltou assistente social nessa mesa, né, cara? Pô, sacanagem. Enfim, é só um recado, tinha que, né, defender os meus colegas, porque com tanto mal-estar no judiciário, né, e nós que viemos de tradições clínicas, né, é muito difícil se ver trabalhando sozinho. Então, assim, é essencial esse trabalho em dupla. Pelo menos, né, na minha comarca, a gente trabalha muito em dupla e, para mim, é essencial, né, estar com eles para dividir as escutas, as angústias e tudo mais. Então, era o que eu precisava falar antes que eu esqueça. E, né, eu vou trazer um caso para ilustrar um pouco do que a gente pode pensar sobre esse momento, né, do que a gente pode pensar de intervenção. É o caso de dois irmãos. Eu dei o nome deles, são nomes fictícios, tá, gente? O nome dos pretendentes também serão fictícios. É o Jonas e o Bruno. O Jonas está com 9 anos e o Bruno 8. Eles foram acolhidos em 27 de maio de 2019 e de um processo muito longo, né, já transgeracional de acolhimentos. A mãe foi uma criança acolhida na década de 90, teve alguns filhos acolhidos nos anos 2000 e agora, né, esse grupo de irmãos foram acolhidos também. Então, foi muito rápido para que eles fossem, rolasse a destituição, rápido, entre aspas, né? Mas, e aí eles fossem colocados em adoção, né? Eles começaram as aproximações com o casal, né, de forma virtual, inicialmente, nos meses de outubro, novembro. Então, os contatos foram virtuais, 2, 3, 4 vezes por semana. Notou-se, né, que tinha se construído ali um interesse mútuo, né? E aí o
estágio de convivência deles começou em dezembro, né? No final de dezembro, eles foram conviver com os adotantes. E aí, né, o estágio de convivência parecia que estava correndo bem, né, as questões que apareciam, o casal parecia que estava lidando bem, até que veio uma grande questão, chamada Covid-19, né? A pretendente, ela adoeceu, em 1º de abril, ela vai para a UTI, em 16 de abril, ela falece. Ela falece, né, nesse mesmo dia. Antes disso, né, antes dela ser internada, o que começou a acontecer, né? O adoecimento veio ali na segunda quinzena de março, e esse pretendente, né, vendo a piora da esposa, começou a acionar o acolhimento, dizendo que ele não tinha rede familiar, eles não tinham rede familiar aqui na cidade, que pudesse cuidar das crianças, né? A rede deles era composta por pessoas mais velhas, então essas crianças em contato com os mais velhos poderia ser um risco, né? E aí ele pede ajuda para o acolhimento. Aí as crianças voltam para o acolhimento, mas no sentido de que fosse o suficiente para a adotante, né, voltar da hospitalização, né, e aí retomar a convivência com as crianças, só que no meio disso ela veio a falecer. E aí, né, como é que fica a história toda e também como que fica, né, as impressões da equipe técnica, né, sobre esse casal que foi avaliado. Por quê? Já sou estranho esse pedido de ajuda para o acolhimento, né, para o SAICA. Mas até aí era até compreensível, né? Eles não tinham, teoricamente, não estavam sem rede e tal, né, dentro dessa condição de risco, ok. Mas aí o que vai se mostrando, né, ao longo do tempo é que talvez o vínculo com ele não tinha se construído de uma forma tão sólida, né? E aí ele demora para avisar, ele avisou o acolhimento no dia do falecimento, mas aí ele demorou para comunicar às crianças, né? Ele foi comunicar depois de 5 dias que ela tinha falecido. Aí ele comunicou a desistência do processo de adoção depois de 1 mês. E aí o acolhimento e a equipe técnica do fórum, né, faz um combinado que ele tem que conversar com as crianças, né? Que ele tem que fazer esse encontro pessoal e dizer os motivos dele da adoção não ter continuado. E ele também prolonga, né, protela esse encontro, esquece o dia, se confunde, né? E aí, por fim, faz essa conversa com a ajuda dos técnicos do SAICA. Ele diz que esse era um projeto do casal. E não sendo mais um casal, ele não se via em condições de se tornar pai dos 2 meninos. E aí chamou a atenção também que a saudação final foi um toque na mão. Eles fizeram assim. E aí, né, várias questões em todos nós os técnicos, porque um caso de devolução, gente, é sempre uma catástrofe, né? Nenhum adotante chega para nós dizendo que pensa sobre essa possibilidade, né? É sempre um desastre. E é uma catástrofe para todo mundo, porque toda a equipe técnica e os acolhimentos ficam também muito acabados com uma situação dessa. E aí, né, chamou muita atenção, né, todo esse andamento do desligamento do adotante com as crianças. Bom, e como ficaram as crianças, né? O Bruno ficou extremamente quieto e em silêncio, né, com uma apatia profunda. A técnica disse que o único jeito de acessar o que ele estava sentindo era através de desenho, então ela deu muito desenho para ele fazer, era muito carregado de cor preta, né? E o Jonas, né, que era o mais velho, começou a ter rompantes de agressividade e hipersexualização. Bom, e esse é o trabalho da Shirley, né? É com a Shirley que essas demandas elas surgem, né, Shirley? É com a Shirley que essas coisas explodem, gente. Então, por isso que o pessoal do acolhimento, os técnicos do acolhimento, para mim, são super-heróis, assim, é a verdadeira linha de frente, né, da assistência social, né? Os técnicos do SAICA, eles são
os médicos intensivistas, é a nossa UTI social, né? E aí eu queria também fazer um alerta, né, mais para frente a respeito dessa questão desse lugar, né, desse equipamento, né, o lugar que ele ocupa. Bom, as crianças estão em processo de recuperação, basicamente, eles estão sendo atualmente atendidos pela rede SUS, né, em psicoterapia de grupo, é o que dá para fazer por enquanto, e também é um grande golpe em nós, né, porque a gente sabe que é uma situação que demandaria muita técnica, que demandaria um atendimento muito especializado, do qual a rede ainda não possui, do qual nem nós, da faculdade, somos treinados para atender, né? Então, assim, é uma deficiência que vem desde a formação, né? Toda a cadeia necessita de muito investimento para trabalhar com a adoção. Investimento, né? Aí eu já vou falar da minha crítica, que é como vamos pensar, né, nesse atendimento necessário, digno que nossas crianças e adolescentes precisam, que os nossos técnicos dos serviços de acolhimento precisam também desse investimento em know-how de nós do judiciário, com uma PEC 32 sendo votada, né, que desmantela o Estado, que fragmenta esses serviços extremamente delicados, né, de UTI, são serviços de UTI, não tem outra palavra. Porque, de acordo com o SUAS, são equipamentos da altíssima complexidade. É um nível UTI de HC, né? Onde se faz transplante. Nós fazemos também, né? Uma criança é transplantada. Ela sai de uma família de origem e vai pertencer a outra. Não é brincadeira. Mais ainda, né? Bom, essa é a situação atual das crianças e nós estamos trabalhando para que elas sejam reinseridas em nova família substituta. Teve uma aproximação há 2 semanas atrás, não foi frutífera e nós vamos continuar investindo, né? Eu trouxe também um outro dado para a gente pensar no nosso país, né? Que eu coletei ali na Câmara dos Deputados de Brasília, né? De um projeto que pretende beneficiar os órfãos da Covid com uma pensão de um salário mínimo, né? E ali, né, a relatora, ela fala que a estimativa é de mais de 130 mil crianças órfãs da Covid, né? E que nós temos que defender, né, a criação de uma ajuda para esses órfãos, justamente porque existe um luto, né, uma perda afetiva, um desgaste emocional e psicológico, um aumento da vulnerabilidade social. Na revista Lancet, um cientista chamado Seth Flaxman, que ele é pesquisador na Faculdade de Ciências da Computação, né? Mas ele soltou, né, uma pesquisa sobre a orfandade da Covid, né, estudando os países que fazem parte da ONU, e ele diz, né, a Covid ela mata tão rápido que não deixa nem tempo de se preparar o luto. E acho que isso, né, tanto para esse adotante quanto também para essas crianças, né? E ele fala, né, trata-se não apenas de salvar vidas, mas salvar famílias, né? Até 23% das crianças nos 21 países analisados são criados por pais solteiros. Pais aqui, acho que eles falaram parents, mas na verdade é mãe, né, gente? Vamos falar que isso aqui é mãe, né? Cuja morte pode ter consequências extremas para crianças, inclusive o acolhimento, né? Tudo que os países devem fazer é para evitar os acolhimentos. Eu não fiz o cruzamento de dados, não tive tempo de analisar se houve um aumento nos acolhimentos a nível de Brasil por conta da orfandade da Covid-19, né? Mas eu acho que essa é um estudo que talvez a gente vai ver, né? A gente precisa ver, né? Como que o Covid impactou o sistema da alta complexidade do SUAS. E aí, né, para dar um lastro um pouco teórico, né, do que eu quis falar hoje, eu trouxe o nosso bom e velho Freud, né, em Mal-Estar da Civilização. E pensando, né, o que é a institucionalização das crianças, né, a devolução, esses adoecimentos, o que eles vêm a nos dizer, né? Eles vêm falar do nosso mal-estar, do quanto somos frágeis, né? O que o Freud fala ali no texto, né?
nossas possibilidades de felicidade sempre são restringidas por nossa própria Constituição. Já a infelicidade é muito menos difícil de experimentar. O sofrimento nos ameaça a partir de 3 direções: do nosso próprio corpo, condenado à decadência, à dissolução, e que nem mesmo pode dispensar o sofrimento e a ansiedade como sinais de advertência; do mundo externo, que pode voltar-se contra nós com forças de destruição esmagadoras e impiedosas; e, finalmente, dos nossos relacionamentos com os outros homens. E se a gente colocar uma criança, né, no centro e pensar nessas 3 questões que o Freud alerta, a gente vai ver um ser extremamente frágil, né, que demanda muito da gente comprar a briga deles. Né? E eu acho que é muito esse momento que o Brasil está nos alertando. Nós precisamos comprar a briga dos mais frágeis, dos vulneráveis, porque a gente também está nessa. Porque o sofrimento dele não afeta só ele. Afeta a gente, todo mundo que está nesse webinar assistindo. Né? Todos nós aqui somos inconformados com situações de devolução, né? com essas catástrofes. E é feito com pessoas que não conseguem se defender. E assim, né? Todos nós, inclusive essas crianças, foram atravessados por esse momento que é a pandemia, e vem alertar, né? A pandemia está nos alertando, né? Que ela está deixando cicatrizes. A orfandade é uma cicatriz, né? Possíveis devoluções por causa da pandemia são cicatrizes, né? São cicatrizes do corpo, são cicatrizes psicológicas, são cicatrizes sociais, e que a gente não pode colocar para debaixo do tapete, né? Nós temos sim que nos envergonhar dessas situações que a gente cria por falta de envolvimento, né? Por falta de responsabilidade nossa enquanto adultos, enquanto instituições. Bom, nós, do judiciário, a gente trabalha com o vértice, né, de que temos que pensar no bem-estar e no como proteger aquela criança que já está com a sua condição desprotegida. Mas a gente pensa também muito nos adotantes, né? Que é como eu falei, uma devolução é sempre uma catástrofe. Não é bom, é péssimo para a criança, mas também não é bom para os adultos, né? Não é uma experiência agradável, de forma alguma. E nem tem que ser, né? Não tem que ser, porque eu achei que o doutor Pedro foi muito bom. Você é adulto, você teve essa escolha, a criança não teve. A criança não escolheu herdar uma família sem potencial protetivo, sem potencial cuidador. Ela herdou isso, ela não teve culpa, né? Mas assim, né? Pensando nesses 2 polos, né? Eu vou pensar primeiro com a criança, né? O que as devoluções e a situação da pandemia vem a nos ensinar? Primeiro, né? Que essa criança é da responsabilidade do Estado. O Estado tem que estar forte para cuidar dela, porque não é do interesse da caridade, porque caridade uma hora cessa, né? Caridade uma hora passa. Mas o Estado não, o direito não, né? O direito é vitalício. E a gente está num lugar, num Estado que defende esses direitos. A gente precisa continuar, né, trabalhando para que o Estado seja esse agente defensor, né, e promotor de direitos. São crianças que necessitam de atendimento especializado e a rede carece de ofertar. A rede carece de ofertar tanto a pré-adoção quanto a pós-adoção, né? Nós estamos trabalhando, os grupos de apoio estão aí para isso, né? Mas ainda é algo que a gente precisa de muito investimento, de muito know-how, é tudo muito delicado. Nós precisamos de ciência brasileira para explicar esses fenômenos, né? Nós temos já cabeças pensantes para fazer isso, a gente precisa de técnica a partir do que a gente tem de amostra. Como eu disse, né, filantropia e caridade, elas se esvaziam. E então não é dessa ossada que estamos falando de direitos, né? E também, né, essas crianças, elas precisam ser cuidadas nesse lugar que é da UTI social, que são os aparelhos da alta complexidade do SUS. E aí, né, nós precisamos, e aí eu convoco a OAB, convido a OAB, convoco não, mas não tem esse poder todo, mas eu convido a OAB
a fazer força, né, institucional para que os tribunais, o CNJ, né, assim, o Estado se equipe melhor suas equipes técnicas, porque nós estamos num lugar muito delicado, né, e nós precisamos de mais pessoas trabalhando justamente para ofertar o que esse povo precisa. O nosso povo precisa de um atendimento digno. Todos nós aqui já precisamos do serviço público. E o que a gente mais se queixava era de quanto éramos mal atendidos. Eu estou no serviço público não é para mal atender o meu povo. Eu estou no serviço público porque eu sirvo ao povo. Eu tenho certeza que tem muitas outras pessoas com a mesma cabeça que eu, mas que estão assolapadas de serviço, né? Que não conseguem prestar um serviço digno, e outros que querem entrar e podem fazer muita diferença no serviço público e na prestação desse serviço para o povo, né? Nesse olhar para o povo. É um lugar onde a gente olha, a gente escuta, né? Quantos agradecimentos a gente tem no nosso dia a dia profissional, porque as pessoas falam, ninguém nunca me ouviu. O senhor é o primeiro que está me ouvindo. Olha o lugar de potência que a gente ocupa, né? Olha o lugar de potência, né? De uma pessoa, de uma mulher ouvir que ela tem dignidade para cuidar do seu filho, que ela tem dignidade para denunciar o seu marido, que ela não precisa estar naquele lugar, né? Enfim, acho que a gente pode fazer muito no serviço público. E eu sinto que a gente faz muito. Eu, a Shirley, a Miriá, a Desirê, enfim, todas as pessoas que trabalham, né, conosco. E dos pretendentes, né? O que pensar sobre os pretendentes? Primeiro que é uma catástrofe, eles também não esperavam por isso, né? E cada catástrofe faz com que as equipes técnicas repensem o seu projeto de preparação e as suas metodologias de avaliação. Porque eu fico inconformado, né, com as avaliações, com as devoluções. Eu fico sempre pensando onde a gente errou, o que a gente deixou de escutar, o que a gente deixou de falar, por que a gente foi brando com aquele pretendente. A gente podia ter pegado um pouquinho mais firme, né, ter pressionado um pouco mais, sabe? Eu sempre penso isso. Sempre tem algo que a gente tem que rever. Né, quanto tempo demora, quanto tempo é necessário para se construir esses vínculos? Quais são os precursores que a gente precisa escutar e sentir para saber se aqueles vínculos estão sendo construídos, né? No caso que eu apresentei para vocês, eles estavam juntos de dezembro até abril, e pelo visto não foi suficiente para que aquele pretendente, né, se visse pai, né? Na verdade, que aquele pretendente se visse numa vida sem filhos, né? Ele escolheu uma vida sem filhos, né? Com certeza, talvez a escolha dele seria, meu Deus, o que será da minha vida sem essas crianças? Né? E aí sim, talvez ele lutaria por essa paternidade, porque afinal, um desastre, né? Você perder seu companheiro ou companheira, todo mundo está à deriva, né? E seus filhos vão voltar para a barriga, vão voltar para a cegonha, né, Ricardo? Vai fazer o quê? Também a gente faz pensar no peso de estar neste mundo, né? Com uma nova pressão, né? Os pretendentes estão com uma nova pressão. As famílias estão diminuindo. É um dado mundial, né? Social. Como que nós vamos preparar esses pretendentes, né? Nessa construção dessa rede sociofamiliar com famílias pequenas? Como? Né? Essa é uma demanda que eu venho pensando com a equipe. Como que a gente incentiva, né, esses pretendentes a olharem as relações familiares para além da consanguinidade? Como que eles podem fortalecer o seu ciclo, né, social para construir vínculos? E aí, né, a gente esbarra em outra questão cultural muito própria do brasileiro. Como que a gente transforma um vínculo que é de festa e churrasco, que basicamente é onde a gente constrói os nossos grandes vínculos como brasileiros, né? Para uma coisa mais séria, para falar da possibilidade da sucessão, para falar da possibilidade de morte, né? O que significa isso? Você é meu amigo, você é minha amiga, quer ser padrinho, madrinha do meu filho? E se eu faltar, se eu falecer, você banca esse cuidado?
essa tem sido uma das questões que alguns pretendentes solo, eles estão me procurando no Instagram se questionando. Pô, eu sou filha única ou eu tenho só mais um irmão que eu não me dou bem. Como eu quero ser mãe, eu quero ser pai? Mas e se eu falecer? O que vai acontecer com meu filho? Né? Então, são os novos mal-estares, né? Que a nossa civilização, o lugar que a gente tá caminhando, está impondo, né? Para esse olhar para os adotantes. E acho que assim, né? E aí eu jogo para um lugar macro, que é o quanto a consanguinidade ainda tem um peso muito forte na nossa tradição, né? Porque a gente sempre pensa, olha, a hora que a coisa apertar, é para a família que você vai recorrer, né? É para sua família, sei lá, seus tios, primos. Mas e nesse novo mundo que as famílias estão cada vez menores, né? Como que a gente faz para diluir o peso da consanguinidade? Porque a gente pensa também que isso é um reflexo do patriarcado, né? O patriarcado impôs esse peso do consanguíneo, né? Da importância do consanguíneo. Então, assim, a gente está em várias arapucas, né, senhores? Estamos em várias. Não é brincadeira ser adotante também, né? Não é brincadeira ser pretendente de adoção. E o que mais? Os grupos de apoio são importantíssimos, né? Porque eles podem ser esse lugar de construção comunitária de vínculo. Aliás, eu penso que o que vai salvar a nossa sociedade, o nosso mundo, é a reorganização em comunidades, né? Em grupos, né? Esse encontro de grupos, dizer sobre a importância dos grupos, valorizar os grupos, isso é muito importante e vai na contramão total de uma sociedade cada vez mais individualista, neoliberal, né? Onde o problema é todo seu, e você é a solução e a potência de todo o seu sucesso. Não é verdade, né? Nós precisamos dos outros. Não é verdade que todo fracasso e todo sucesso é só seu. É mentira. Nós precisamos dos grupos, dos grupos, eles são essenciais. Bom, e por fim, né? Como humanos, e que lição que a gente aprende com as devoluções, eu acho que a Shirley trouxe isso, e é muito difícil para nós, né? E inclusive para os adotantes, é o não julgamento, né, dessas pessoas. Porque catástrofes acontecem na vida de todos e é muito difícil não julgar. Com certeza é muito difícil não julgar. Mas é uma lição que a gente tem que aprender, né? Existe essa possibilidade e, às vezes, né, a devolução, ela é protetiva. Aliás, eu acho que, na maioria das vezes, por pior que seja a catástrofe, mas se aquela criança ela não estava sendo acolhida e aceita do jeito que ela é, com as intercorrências que acontecem numa família, como esse falecimento, é melhor devolver mesmo, né? Porque ela não tinha lugar lá, não tinha lugar. Então é melhor que a gente corra, nós adultos, né? Que estamos investidos nesse lugar, que a gente corra para encontrar uma possibilidade para essa criança, que ela fique lá, né? E também me vem muito a fala, né, do Evangelho, que o escândalo é necessário. Mas ai do homem que escandaliza. Mas por que o escândalo é necessário? Para que a gente aprenda. Nós temos uma capacidade psicológica chamada aprendizagem vicária ou aprendizagem social, né? Todos nós aqui temos neurônios espelhos, estamos sendo selecionados há milhões de anos aí para que a gente aprenda com o erro dos outros, né? E que a gente se esforce para que esse erro não se repita, né? No coletivo. E acima de tudo, né? Tudo isso serve para a gente refinar nossos critérios de avaliação, refinar as metodologias, refinar o olhar e o papel das instituições, né, sobre esses fenômenos, porque o social ele vai continuar produzindo fenômenos. O social ele vai continuar sendo esse caldeirão de transformações, né? E as instituições têm um papel absolutamente primordial, né, na compreensão, na construção de tecnologias, né, para que esses fenômenos eles doam menos naqueles que são mais frágeis. Bom, é isso, doutor Pedro, que eu gostaria de finalizar a fala. Obrigado.
Bom, Watson, eu acho que você apresentou aí algumas possibilidades, que esse era o caminho desse nosso encontro, né? O que fazer, o que nós não estamos fazendo e o que se pode fazer, né? Você citou uma coisa interessante, que é mais difícil, mas acho sim que temos que fazer desse lugar, desse quintal onde a gente vive, com tantas crianças soltas, com tantas crianças prestes a serem acolhidas, crianças realmente abandonadas por falta de uma série de coisas. Como você disse, não vamos julgar quem não está cuidando. Eu acho que tribo é a palavra, né? Quer dizer, eu acho que, como algumas tribos de índio, que todo mundo cuida, né? Se o pai daquela criança biológico falecer, o resto da tribo cuida, né? Quer dizer, pronto. Parece simples, não dá. Eu uso um bordão muito normal, eu falar simples assim. Esse caso não é simples assim, mas é possível ser assim, né? Quer dizer, tem uma nova organização social aí que você citou e pensou muito bem, é isso mesmo. Eu acho que a gente tem que estar aberto agora para ver de que formas a gente pode cuidar melhor das nossas crianças. Eu não vou me estender, mas eu acho que está na hora da gente passar. Bom, eu tenho um dado aqui que possivelmente esse dado está subapresentado, né? Fala-se que depois desde o cadastro, da criação do Cadastro Nacional de Adoção, que foi em julho de 2008, de lá para cá, por isso que eu acho que está subapresentado esse número, tivemos 130 casos. Lembrando que casos não são 130 crianças, que têm irmãos, enfim. E a cada 45 dias, crianças são devolvidas 2 ou 3. Não importa o número, né? 130 ou 1.300 crianças não devem ser devolvidas. Se nós é que estamos cuidando desse cuidado de análise de quem quer ter um filho, temos que realmente seguir um outro caminho que não o que estamos nesse momento. Podemos aproveitar, sim, temos que estudar grupos de profissionais, como você, Shirley, como você, Watson, como você, Pedro, que também atua e milita nessa área de adoção, de que é possível envolver magistrados. Sim, eu tenho certeza que em grupos, em reuniões, eles estariam aptos a ouvir, que eles também são apontados de são eles que fazem isso. Não, não são eles. Eles batem no martelo, mas no caminho todo de levar coisas importantes de caminhos, somos nós, que estamos na linha de frente, né? Sobretudo nós, né, Shirley, que estamos em abrigo mesmo, linha de frente mesmo. Você citou que crianças nessas condições estão na UTI social mesmo, para que a gente faça alguma coisa para elas, né? A gente pode realmente conseguir uma alta para elas ou o falecimento social de vez. Então, eu acho que a gente já pode passar, não sei se alguém tem que falar. Bom, só agradecer aí a tua fala, Watson, e da Shirley, e também a costurada do Pedro, viu, Pedro? Não, você falou que se estendeu, e foi ótimo as suas colocações também, que contribuíram sobremaneira, e faça isso a partir de agora. Nós estamos em 4 aqui discutindo esse caso que não é insolúvel, mas é difícil mesmo, né? Então, vamos lá. Dá para passar para as perguntas, Pedro? A gente tem perguntas? Espero que tenhamos. Então, Ricardo, eu estou com dificuldade de achar perguntas aqui, mas eu tenho questões a colocar. Primeiro, viu essa questão de Dr. Pedro, começou com uma formalidade da OAB de assim me intitular, mas eu sou Pedro, tá? E eu acho, né, fiquei aqui pensando na fala do Watson, né, que me fez muito sentido, né?
E é muito interessante a gente sair do particular e ir para o geral e pensar na sociedade de hoje, né? E o impacto que isso tem num acolhimento de crianças que precisam de uma família. Antes, só com relação a números de adoção, eu também não tenho esses números, mas o que eu ouvi foi que, com a pandemia e até por uma questão de maior dificuldade do judiciário em seguir com as coisas, reduziu-se muito o número de adoções nesse período de pandêmico. Depois eu queria ver se vocês me confirmam isso ou não. Eu também, né, eu acompanho um grupo de histórias de adoção, onde tem muitas pessoas no processo de habilitação. E, pelo que eu vejo no grupo, também tem muitas comarcas que as entrevistas não estão ocorrendo e que os processos estão paralisados. Daí a gente soma isso ao que o Vadson nos trouxe, e ainda uma coisa que eu estava pensando, vamos lá. Então, a gente tem, hoje em dia, né, dentro da realidade e de todo um estudo em cima da questão, você tem algumas questões que a gente entende importante, como não separar grupo de irmãos. Hoje em dia, as crianças que estão prontas para adoção, muitas vezes são mais velhas, fugindo nesses dois aspectos do que a gente vê como pretensão dos adotantes, né? Então, como o Vadson trouxe, quer dizer, tem pessoas que têm essa preocupação com ter um filho, o que pode acontecer com ele ou faltando, com a redução do número de famílias, como que a gente consegue administrar isso? A gente, às vezes, vê algumas soluções em algumas comarcas, né, de grupos de irmãos serem colocados em famílias amigas ou famílias próximas, né? A gente também tem um trabalho junto aos adotantes no sentido de ampliar esse leque. Vadson, quando você me coloca isso, eu fico pensando que a gente tem que buscar novas alternativas, inclusive nisso do acolhimento da família. Por que não a família adotiva não se aproximar depois da família biológica, quando isso é possível, né? Inclusive, você pode estar construindo uma rede para o seu filho, né? Então, são vários pontos que eu acho que vale o debate, né? Enfim, são muitas considerações que a gente poderia dar, mas essa questão das devoluções, que é uma coisa que sempre me pegou demais, né? E, assim, sem pretensão a julgamento moral, o que eu queria pedir para vocês três psicólogos que vocês ensinassem para a gente, nos apresentassem questões além da escuta da fala expressa da criança. O que está por trás, muitas vezes, dessas devoluções, ou da criança não ter coragem de enfrentar um novo desafio de uma nova família, né? O que, na prática de vocês, vocês teriam para nos apresentar? Eu até queria apontar, antes de terminar a minha fala, tem um filme que me veio em mente aqui, com a fala de vocês, que se chama O Pequeno Italiano. Eu acho um filme muito bonito. Ele passa num abrigo na antiga União Soviética e tem as crianças lá que estão esperando adoções, né? Os italianos, eles sempre foram muito abertos à adoção, né? E daí o filme vai para a história de um menino que tem um casal de italianos que o escolheu. E tem o olhar desse menino. É muito bacana o filme. Fica a dica. Então, por favor, Shirley, eu não sei se você pode
acrescentar alguma coisa, você pode seguir um pouquinho? Muito obrigado. Sim. Obrigada, doutor Pedro. Então, achei importantíssimo isso que você trouxe, né? Esse além das falas, né? E de verdade, eu fiquei aqui refletindo, né, em tudo que vocês foram falando, Watson, Ricardo, Pedro, né? Assim, na verdade, é uma angústia existencial, né? Falar sobre a devolução, porque e adoção de uma forma geral, quando a gente pensa no que se passa dentro de si, né? Então, quando a gente pensa na família adotante e depois na criança ou no adolescente, a gente fica pensando qual é o significado que cada coisa tem para aquela pessoa, né? Então, a gente tem alguns autores, eu não me recordo exatamente, mas tem um autor que fala onde nasce, né, a criança, em primeiro lugar, né? Daí algumas pessoas vão falar, nasce na barriga, né? Nasce através de um encontro, né? E ela nasce muito além desses lugares, né? Nasce na mente das pessoas, na mente desses pais. E eu acho que a adoção não é diferente disso, né? Então, primeiro lugar, né? Como eu consigo conceber a não possibilidade da maternidade e da paternidade biológica, né? Se isso existe para aquela pessoa, como que é isso para mim, né? Eu não poder gerar uma criança, ou então eu não querer gerar uma criança, né? E aí, a abertura mental, emocional que se faz para um ser que não está na minha linhagem biológica, que vai vir, né, de uma outra linhagem biológica. Então, esse processo de concepção, né, de uma criança, de um ser, na minha existência, já vai contando para a gente como isso vai se dar depois, né? Como isso, de fato, vai se suceder numa adoção, né? Porque daí a criança chega na minha frente, a gente acompanhou, né? Recentemente eu acompanhei uma criança pequena, uma criança de 2, 3 anos, e assim, foram vários encontros, vários, sim, onde eu pegava ali, a psicóloga que também atua lá no serviço de acolhimento, a gente sentava com o casal e parecia que tinha uma coisa que não estava conectada, né? Então, um falava, mas e se essa criança apresentar um problema? E se ela apresentar um uso de drogas, porque a família tem história? E se essa mãe procurar a criança, né? Então, não só são esses, né? É como é para aquele pai, para aquela mãe, não ter controle se a minha criança se desenvolver amanhã ela usar drogas, independente se ela tem histórico ou não com isso, né? Como que é para ela, de repente, é para essa mãe ou para esse pai receber um não, eu não quero mais ficar nessa casa, assim como muitos filhos biológicos falam, olha, eu não quero mais, não pedi para nascer, vou pegar minhas coisas e vou embora. Quantas vezes a gente já ouviu falar isso? Até a gente já fez isso, né? Só que parece que na adoção tem um outro peso, né? Porque parece que ali a gente está falando de laços que não são consanguíneos e precisam se fortalecer de outra forma. Então, quando a gente pensa um além das falas, eu vejo muito isso, né? A questão do como é a trajetória do ser pai e de ser mãe para aquelas pessoas e como é a trajetória daquela criança de abrir espaço para entrar num ambiente que também não é da sua linhagem, da sua história, da sua origem, mas sim abrir para esse novo, abrir para essa possibilidade de não estar com aquele onde eu tenho uma ligação fortíssima, que é aquele que me colocou no mundo, aquele que me trouxe para essa realidade, para essa existência, né? E o quanto eu preciso também fazer as pazes com essa história anterior,
quanto eu preciso ter uma harmonia com essa história e ainda essa história anterior ser referência, mesmo depois da adoção, e que o casal adotante respeite essa referência, né? Então, eu entendo que como a gente vai fazer isso, né? Eu acho que é trabalhando, seja no grupo de apoio, seja numa preparação, no judiciário ou em alguma ONG, em algum espaço, uma organização, né? Seja no serviço de acolhimento e no pós-adoção, como essas questões precisam intensamente serem trabalhadas. Chegou uma fase para essa criança de 2, 3 anos, depois de 3 meses, porque geralmente uma criança de 2, 3 anos é muito mais rápido, né? Mas por todas essas questões, a gente dizia isso que o Watson trouxe, né? Como a gente, acho que o Watson, acho que o Pedro também trouxe, essa troca com o judiciário, a gente dizia no relatório, não é a hora de desacolher, né? Tem questões dessa família com essa criança que não estão muito claras para a gente. Então, até a gente sentir que era real, assim, ou então até mesmo que era genuíno, né? As questões que não eram por outras questões que não foram trabalhadas, que a gente pudesse trabalhar ao máximo ali, né? Como a uva ali amassada na dor, né? Que ela extrai o seu melhor sabor. Então, a gente fez 3 meses de atendimentos contínuos, o fórum também, o judiciário psicólogo e assistente social fez, né? E aí nós conseguimos trazer muitas angústias desse casal, no sentido de a gente dizer para eles, se vocês não quiserem continuar com essa aproximação, tá tudo bem, né? Porque às vezes as pessoas também têm dificuldade de falar, não quero, eu quero parar, né? Eu não vou dar conta disso, né? E aí o casal pode trazer, não, a gente quer sim, a gente quer, só que a gente tem medo, né? E às vezes o medo engana também as pessoas, né? Esbarra em questões pessoais, né? Quando a gente fala, eu vejo, teve uma devolução que eu acompanhei, a mãe não conseguia lidar com a agressividade, né? E aí depois ela me contando quantas agressividades ela teve que lidar na infância, na adolescência, com os próprios filhos, que ela tinha filhos e adotou mais um filho, e ela não estava conseguindo olhar para tudo isso. Então, fico pensando, se ela tivesse tido mais suportes, né? Será que ela conseguiria trazer à tona todas essas questões e trabalhar isso, e não necessariamente devolver, né? Um pouco do que eu penso aí sobre esse além da fala, né? Não sei se eu consegui trazer algo significativo. Posso falar, doutor? Fala aí, vai. Gente, a avaliação de pretendente, eu posso falar, é um mal-estar, mas é de uma dificuldade. Só quando a gente entra no judiciário a gente vai saber o que é. Todas as minhas colegas falavam, eu odeio avaliar pretendente. Mas por que será? Gente, é muito complicado, porque é cheio de nuances e acabo de receber alguém na minha casa. Vou ter que ver quem está tocando a campainha. Mas, enfim, só concluindo, é extremamente difícil, cheia de nuances, e algumas questões são muito importantes, principalmente o luto da infertilidade, né? Essa é uma questão primordial para se trabalhar com os pretendentes. E a outra questão é também trabalhar qual que é a abertura daquela família, né, para o novo e para o diferente. Tem famílias que são extremamente conservadoras, e a adoção por si, ela é muito inovadora. Então, assim, como que aquele casal lida com esses conflitos de interesse? Né? Será que eles vão ter força para bancar aquilo perante a família? Será que eles vão retrair? Né? E por parte das crianças, o que a gente observa é um esforço tremendo para se encaixar em qualquer tipo de dinâmica. Né? Acho que a Shirley vai poder falar melhor. Eu peguei um caso só de uma criança que era extremamente apegada à família de origem, à genitora, mas também porque ali tinha uma sedução muito quase perversa por parte da genitora, então tinha essa questão com ele.
mas no geral a gente observa que a criança ela é uma chave mestra. Ela vai se encaixar em qualquer tipo de fechadura. O que ela menos quer na vida é voltar para o abrigo. Né, Shirley? Gente, dá licença, deixa eu ir na minha casa, dá licença. Bom, eu acho que nós falamos bastante. Eu ia até contar um caso que nós tivemos na organização onde eu trabalho. Felizmente, nós nunca tivemos uma devolução em 21 anos. Realmente, pelo que eu ouço colegas de outros abrigos falarem, a Shirley, quando conversamos, ela falou que tinha um monte, eu fiquei assustado, porque a gente está falando não só na Covid, a gente está falando de desacolhimento para adoção, do tempo, não necessariamente Covid. E nós, lá na BCD, nossa casa, tivemos um caso logo de início, há 20 anos, ou menos que isso, há uns 19 anos, nós recebemos uma garota que, na época, tinha 5 anos e meio e que tinha sido devolvido 3 vezes. Veja, 5 anos e meio, devolvido 3 vezes. A primeira foi de um casal americano que não morava no Brasil, trabalhava no Brasil, e adotaram a garota. Ficaram algum tempo com a garota, pouquíssimo tempo, meses, e devolveram por não aguentar. Era uma garota que tinha histórico de família, residiam na rua, de abandono total. Bom, devolveram essa garota. Passou um ano, esse casal volta e diz que gostaria de adotar ela de novo. E aí, de novo, deram essa garota para esse mesmo casal que havia devolvido. Tá bom. Esse casal, por serem americanos, foram passar férias. Essa garota, na época, ela já veio com dificuldade de se expressar, de falar. Não tinha um vocabulário minimamente inteligível. E esse casal foi passar as férias com a menina, assim que pegou de novo a guarda, foi passar as férias nos Estados Unidos. Claro, ela foi para um lugar, para um planeta, na cabecinha dela. O que essas pessoas estão falando? Né? Ela entendia, mas não falava. Claro, teve realmente uma crise lá, eles voltaram para o Brasil, do aeroporto imediatamente para a vara de infância. Eu não vou citar vara, porque na época, por uma questão ética, até porque na época a gente trabalhava com 4 varas. E aí, tá bom, devolveram a menina. 3 meses depois, essa garota estava sendo adotada de novo por uma senhora sozinha, que o perfil dessa senhora, tudo indica, era uma senhora que queria uma dama de honra, né? Aquela idealizada com vestidinho rodado, babado, com lacinho na cabeça, e não era essa criança, seguramente, né? E aí pronto, foi adotado por essa senhora. Meses depois, muito poucos meses, eu acho também 3 meses, pronto, voltou. E essa criança, cada vez que ela, quando foi adotada a primeira vez, ela vivia num abrigo de 100 crianças. Graças a Deus esse abrigo fechou. Isso é difícil cuidar de 15, imagine cuidar de 100. Ela foi 2 vezes nas adoções daquele casal, ela voltou para o abrigo de 100 crianças. E aí, a última vez que essa senhora devolveu, o juiz, na época, teve um excelente bom senso e diz, vamos pelo menos não colocá-la de novo nesse abrigo de 100 crianças. E aí mandaram para a gente. Então, assim, tudo isso para falar que, de novo, né, a gente tem que ter cuidado, né? Cuidado com crianças, né? Nós somos intensivistas, como disse o Watson, quem cuida da linha de frente, mas quem cuida também técnicas de judiciário, de um modo geral, todas as varas, tem que ficar muito atentas ao que estavam fazendo. Essa história que eu contei, ela é real, ela não é fictícia, parece ficção, né? Porque essa garota, sim, ela estava num lugar de coisa, né? Tira daqui, põe ali, devolve, põe, e é claro que essa garota foi desenvolvendo, ela já tinha um problema de desenvolvimento
psicológico e se desenvolveu para um momento de psiquiatria. Hoje, saiu da BCD já grandinha, já quase adulta, está hoje numa residência terapêutica, está namorando, tem um namorado que também tem uma patologia mais grave que a dela até, mas está com 23 anos hoje, e essa garota é o símbolo de abandono total, né? Então, às vezes eu fico pensando, né, o que fazer para impedir uma coisa dessa? Que atenção maior a gente tem que ter para impedir essa coisa que a gente acabou de ouvir, né? Eu acho que esses encontros que a gente está fazendo aqui é uma das coisas que nós temos que fazer, né? Incansavelmente, assim, com grupos de todos os lugares desse planeta chamado Brasil, volto a dizer, magistrados, técnicas do judiciário, que cada um tem um olhar que enriquece do outro. Então, não dá para continuar fazendo isso. Agora, na pandemia, muitas famílias se dissolveram porque a pandemia foi um ponto de relacional importante, né? Quer dizer, como é que a gente se relaciona com o outro que está na mesma casa? Como é que, enfim, está sendo uma prova de fogo. Agora, imagine para as famílias que já são disfuncionais. Muito pior, né? Então, meus companheiros de guerra, porque é assim que é, isso é uma guerra, na verdade, eu acho que nós estamos aí já encerrando aí praticamente. Nós temos ainda 20 minutos. Vamos agora para as perguntas. Pedro, eu estava dando uma olhadinha aqui numa pergunta que foi feita pela Aline Rodrigues. Ela pergunta para nós, 4. Boa noite. O que fazer no caso da família querer devolver apenas um dos irmãos depois de mais de 2 anos de adoção? Olha aí, gente. O Watson abriu, o queixo do Watson caiu, né? Mas é isso, é de cair o queixo, né? O que fazer? A gente conhece casos assim, e eu soube de um caso que teve uma devolução depois também de bons anos, 2 irmãos, e aí a menina foi escolhida para ser retirada da família. Ficou só o irmão, o casal quis ficar só com o irmãozinho. Mas, graças a Deus, existem finais felizes. 1 ano depois, essa menina encontrou um outro casal que a adotou e que aí, assim, os 2 casais trocam presentes, estão sempre juntos, no Natal estão juntos, no aniversário de cada um. Quer dizer, existe também, nem tudo é sangue, né? As coisas são possíveis de serem boas, como é o caso dessa garota. Mas, respondendo a Aline, o que fazer com esse caso? Alguém se habilita? Posso falar um pouquinho, Ricardo? Então, vamos lá. Então, ali, no serviço de acolhimento que eu atuo, também já tivemos situações assim, né? De não tanto tempo depois de 2 anos, como esse caso, a devolução de uma das crianças. Recentemente, nós tivemos um caso assim. Eu acho que a gente tem que analisar toda a situação, né? Entender se, de repente, não era uma preferência já inicial do casal por alguma criança ou outra, né? Eu acho que, às vezes, acontece muito isso. Então, assim, uma criança maior e uma criança menor. Então, eu quero muito adotar a criança menor. E aí, depois, a maior acaba sendo devolvida. Então, já acompanhei nesse serviço de acolhimento que eu atuo e num outro que eu atuei há alguns anos atrás. Então, eu acho que é um fator, né, analisar aí as motivações da adoção, que a gente já estava falando, e aí a gente vai vendo também nas aproximações esses vínculos, e isso vai ajudando a gente a ter um norte de como isso se configura, e analisar mesmo a situação junto com a rede, né? Eu acho que não só o serviço de acolhimento,
o judiciário, todo grupo ali que faz parte do acompanhamento, avaliar como estão as crianças, né? Como é que é para a criança A, criança B, né? Para a criança A, como é que é voltar, né? Se é ela que vai voltar, como é que fica para a criança B, né? Nesse caso que você trouxe, né, Ricardo, não deixa de haver aí angústias, né, por uma separação, mas de repente era o que era possível, né? De repente era o que deveria acontecer. Talvez a gente também avalia muito assim nesse caso que nós tivemos aqui, que às vezes tem crianças, né? A gente tem um maior que fala muito quanto ama o irmão menor, né? Porém, a gente tem uma criança que no serviço de acolhimento não tinha essa relação com o irmão menor. Então, a gente vê também uma idealização, não só da família, expectativas em relação à família adotante, mas até em relação ao contato do irmão. Então, isso é um fator que a gente analisou. A gente fica se questionando, porque nós somos humanos e temos várias questões, né? Então, a gente houve a separação, mas a gente ficou depois perguntando, será, né? Mas a gente vai avaliando a criança e vai vendo que ela está bem ali naquele ambiente. Então, acho que é aquilo, né? O melhor interesse da criança mesmo. Então, a gente precisa ver como é que para cada criança fica, depois as possibilidades. Hoje, esses irmãos estão se falando, então eles conseguem se comunicar, embora tenham se separado, conseguem se falar ainda, e vamos pensando em possibilidades para o maior. Mas eu acho que tem que analisar os fatores que estão envolvidos nessa devolução de um dos irmãos, né? Se não é uma preferência, o bem-estar dessas crianças, o que vai voltar, se ele também está querendo voltar ou não. Às vezes a criança mesmo fala, não quero ficar, né? Ou não, se há um vínculo, é fortalecido, por que disso está acontecendo, né? Por que essa devolução de um deles está ocorrendo, quais são os motivos que geram essa devolução, por quê, né? Eu acho que a gente tem que entrar na história para entender o que há, né? Mas, em alguns casos, sim, como o Ricardo trouxe, né? Às vezes é o que é possível e talvez funcione bem, né? Um olhar de individualidade. Às vezes aquela criança precisa ter a sua referência e a outra criança precisa ter a sua outra referência, né? Então, acho que são N porquês aí, mas eu acho que tem que analisar um pouquinho de cada fator aí que ajuda muito. Obrigado, Shirley. Aline, espero ter... Nós temos... Você quer falar alguma coisa, Pedro, sobre esse caso? Watson? Eu ia apontar que tem uma outra questão que foi lançada aqui para a gente pela nossa colega Eliane, e queria pedir, de repente, a gente tem uns 12 minutinhos, né? E depois, desde a questão do tipo das razões não ditas e tal, de repente eu queria aproveitar pelo menos mais uns 5 minutinhos da gente ouvir o Watson, se ele puder, tá? Mas eu vou lançar essa questão que nos foi colocada, de repente um apanhadinho geral aí, vamos lá. Seria possível tratar dos benefícios do adotado conhecer a sua origem biológica? Os benefícios de conhecer a história de sua vinda ao mundo? Essa questão também me traz, né, 2 pontos que me vêm em mente, né? A nossa fala aqui retrata muito o que a realidade do mundo adotivo hoje, né? Que é mais crianças mais velhas, né? As crianças que estão disponíveis para adoção, né? Então, tem uma bagagem maior, uma história maior, né? Os grupos de apoio à adoção, eles têm um papel fundamental, inclusive, na orientação dos pretendentes no respeito à história da criança, né? Da família biológica e da história delas, né? Agora, Watson, antes de passar a palavra para você, eu queria comentar que eu ainda estou meio impactado com a sua fala, né, do mal-estar que a gente vive hoje, né?
porque a gente fica pensando na história envolvendo a adoção no Brasil, muitas vezes informal, mas, assim, na alma do brasileiro, o acolhimento, né? No sentido de é a história de tantos brasileiros que ou a avó, ou a tia, ou a vizinha acolhe, cuida para a mãe poder trabalhar, muitas vezes em outro estado, né? E as diversas formas de adoção. E, de repente, a gente se vê num mundo tão cruel hoje em dia, né? E que a gente imagina que tudo isso esteja mesmo sendo minado. Mas, enfim, a palavra é sua, Vadson. Vixe, tem tanta coisa para falar que eu já me perdi. Mas eu vou... Acho que existe uma... Dá para fazer uma conexão, acho que da primeira pergunta, do qual eu fui incomodado, deve ter sido alguma criança que bateu na campainha e foi embora só para deixar meu cachorro nervoso. O senhor falou muito das nuances, né? Que nuances que a gente pode coletar ali da criança ou do adotante para entender para onde está indo aquele vínculo. Lembrando, aí eu me lembrei também que aqui nós estamos numa plateia basicamente de advogados, né? Vocês não têm, né? Os advogados, doutores da lei, não têm a mesma formação que nós psicólogos com essa, como posso falar, nessa busca de compreensão do não dito, né? Do que é subliminar. E isso, por exemplo, esse nosso olhar, que é o que a Shirley trouxe muito uma expressão que é muito da psicanálise, que é muito das escolas de formação psicanalítica, que é a escuta, né? A escuta você está vendo o cinema passar, né? A história passando, a escuta é o barulho que está lá fora. Nós, psicólogos, a gente está nesse lugar, a gente está vendo o filme passar, tá? A história que estão contando para a gente, tá? Mas vem um toque, toque, toque lá do fundo, assim. Aí a gente fica, o que está querendo dizer? Por que isso surgiu agora? Né, por que isso se apresenta? O que isso está dizendo dessa família, dessa criança, desse adotante? Então a gente está o tempo todo assim. Fantasmas, né, Shirley? Não é à toa que todos nós psicólogos das nossas famílias temos temos o título dos loucos, né? Todos nós. Porque a gente tá de olho em outras coisas. E aí, talvez, essa é uma dica para os colegas advogados, né? Quando vocês estiverem atendendo as famílias, né? Os clientes de vocês e tal. Deem uma atenção especial às crianças que vocês estão atendendo. Seja nos casos de família, porque assim, tem situações, gente, de família, de vara de família, que a gente pensa, mano, acolhe essa criança, porque não é possível, sabe? Não tem família que está cuidando dessas crianças, eles só estão brigando. E desculpa, muitos advogados colocam ainda mais lenha na fogueira. Não ouvem as crianças que estão dos seus clientes, sabe? Não ouve, cuida do cliente. Mas e da criança? Você ouviu? Você está escutando essa criança, né? Está ouvindo o que ela está querendo dizer? Então, eu acho que assim, a dica master é essa, é a nuance, né? O subliminar. Vou dar um exemplo de uma colega que trouxe uma vez que ela foi fazer a visita domiciliar durante o estágio de convivência e a menina queria mostrar para ela o guarda-roupa. A menina, meu guarda-roupa, meu armário. E aí, a hora que ela foi mostrar o guarda-roupa, as roupas da menina e as coisinhas elas estavam comprimidos num canto do guarda-roupa, né? E tinha várias outras situações que estavam acontecendo com a família. E a assistente social pergunta, esse é seu espaço? Aí a menina falou, é só isso. Né? E isso reverberou em um monte de coisa, assim. E depois, no fim das contas, até que deu para... Né, os adotantes começaram a responder mais as impressões que a gente, né, que a equipe técnica estava jogando. Mas, sabe, foi uma nuance, assim, foi um subliminar. E também é um lugar muito complicado da gente trabalhar, porque por que a gente detesta avaliar os pretendentes à adoção? Por exemplo, o serviço social se sente super amarrado atendendo os adotantes. Por quê? Dentro
dos muros de alvenaria da classe média, está tudo ok, né? A pobreza não atravessa a classe média como atravessa as classes baixas, né? E todas essas demandas que a pobreza vem. Então, tipo, meu Deus, o que a gente faz? E aí vem nós, né, da psicologia com as nuances, ó. Eles estão falando uma coisa, mas tem algo aí atrás que não está bem resolvido. Aí o problema é quando a gente percebe que tem algo aí atrás e nem a gente consegue ter indício para dizer não aprova. Nem a gente consegue ter indício para dizer não dá, né? Porque a gente trabalha com os indícios inconscientes, às vezes eles não se manifestam. Aí eles vão se manifestar quando? Na hora da apresentação da criança, numa busca enlouquecida. Eu tive um casal, tá quase terminando o tempo, né? Mas nós tivemos um... Peraí, ficou mudo, Ricardo. Você tem mais 1 minuto para falar, Watson. Já está quase terminando aí. Então, nem sei o que eu ia falar. Mas, enfim, era um casal que chamou nossa atenção a ansiedade deles, já durante o processo de avaliação. Mas até aí, dentro dos critérios, estava tudo ok. Quando eles foram aprovados, eles fizeram busca nos 27 tribunais desse país. E, meu filho está em algum lugar, né? Era uma pressa. Entraram em estágio de convivência com crianças aqui de São Miguel Paulista, devolveram. Quando vieram para nós, aquela pressa toda estava escondendo o quê? Uma não aceitação da infertilidade, tanto da adotante quanto da família do marido, que a gente não conseguiu pegar. Não deu para pegar nas entrevistas. Mas foi isso. Então, assim, advogados, prestem atenção, né, nos nuances, nos feelings de vocês. É material de trabalho para vocês. Peçam ajuda para nós também da equipe técnica. Olha, estou um cliente, eu não sei. Ouça as crianças que vocês trabalham, tanto nas varas de família quanto nas adoções. Tenham um momento assim de vamos brincar, vamos conversar um pouquinho, como é que tá? Ó, isso daí vai dar muita segurança para vocês. Obrigado, Watson. Bom, nós agradecemos aí a participação no chat de Érica Vidal, Aline, Eliane Beltrame, Peterson, Cecília, e esse pessoal faz parte da comissão de adoção. Bom, gente, a gente tem alguns minutinhos ainda, para ser exato, 4 minutos, para a gente poder fazer as considerações, quem quiser falar, Shirley, Watson, Pedro. A minha fala é que a gente tem que fazer isso mais vezes, né? Trazer outras pessoas. E como você disse no início, Watson, faltou mesmo uma assistente social aqui no nosso grupo, né? Me cobraram isso também. Mas é praticamente um arrastão psicológico. Eu falei, mas dessa vez sim, outra vez a gente traz assistente social, quem sabe. Enfim, é isso. A gente Obrigado, pode ver Shirley. que... Oi? Fala, Pedro. Não, segue aí, segue, Não, Ricardo. eu só agradecimentos finais. Shirley, obrigado, sucesso no teu trabalho. Vamos continuar sendo intensivista, usando aí a figuração do Watson, porque é isso que nós somos, um intensivista social, e estamos aí trabalhando na UTI de crianças que estão na UTI social. Watson, obrigado, as suas falas também colaboraram sobremaneira, tudo que a gente fez aqui hoje. E, Pedro, né, eu sou suspeito para falar, sempre bem-vindo, e é muito agradável estar com você em qualquer lugar, na comissão, e hoje foi uma bênção estar com você por aqui. Tá bom? Doutora Mônica, obrigado por reunir essa turminha legal aqui. Enfim, é isso aí. Fala, Pedro. Então, eu também queria agradecer aos três, né? Eu acho, e a todos que estão participando, né? Eu acho que a gente tem que fazer mais isso. Quando o Watson falou da assistente social, sem dúvida a gente tinha que trazer esse viés também, mas, Watson, dá para perceber que não ia dar tempo de fala para todo mundo, né? Então, a gente tem que ir por etapas e tal. Mas, olha, eu reitero aqui, o papel dos psicólogos é essencial no processo de adoção. Mesmo com a participação, a gente percebe que há falhas em todo o processo, né? Porque há falhas no ser humano, né?
Exatamente. Às vezes as razões que levam uma adoção a não dar certo, nem as próprias envolvidos conseguem entender por quê, né? Mas a gente aqui está trabalhando em prol da criança, né? Em prol do direito a uma família. E a gente tem que seguir com toda essa energia e eu espero que a gente haja com um papel importante na formação de famílias necessárias, substitutas. Muito obrigado a todos e eu espero vê-los em breve. Tchau, tchau. Carla, Laura Mar, Falar, né? Cássia, enfim. A Bruna, infelizmente, não está com a gente, mas também foi a responsável por trazermos o Vadson para vocês. Então, Bruna, se você estiver depois ouvindo, vendo, agradeço aí a indicação do Vadson. E Shirley, a indicação da Mônica, obrigado mesmo. Doutora Kátia Chimizo, também agradeço sua participação, tá bom? Então, boa noite a todos. E a gente volta a se ver nesse quintal chamado Brasil. Ok? Até mais, gente. Ricardo, só queria falar uma coisa. Gente, muito obrigado pelo convite. E outra coisa também, eu faço atendimentos clínicos, então quem estiver procurando por psicoterapeuta, estou disponível, que eu esqueci de falar isso na abertura do currículo, e que acho que lutar pela infância é lutar pelo futuro do nosso país, né? É de todo mundo isso aqui. É por isso que nós estamos aqui. Esse povo merece bons trabalhos, boas instituições, né? E a gente não merece mais criança na rua, criança mal cuidada. É isso. Também queria agradecer a todos, a doutora Mônica, a toda a equipe, agradecer muito a oportunidade de falar um pouquinho do trabalho, né? E dizer que é unindo os saberes, né? Eu acho que unir os saberes é importante. Então, a psicologia vai falar aí, como o Vadson trouxe, as suas escutas, as suas questões, mas o direito, né? As outras áreas todas somam muito bem, uma sem a outra não é possível, então acho que a gente tem que estar junto mesmo. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite.